É um jogador que jogou muitas vezes numa linha de 5, né, na seleção chilena, onde a gente conseguiu acompanhar mais ele, né? Ele jogava, o Chile jogava com o Sampaoli, hoje treinador do Atlético Mineiro, jogava com 3 zagueiros, ele jogava numa linha mais avançada, fazendo ala, se apresenta bem à frente. Não é um jogador de chegar tanto na linha de fundo para fazer o cruzamento, ele também consegue organizar o jogo por trás, também faz a função de lateral, se posiciona muito bem. É uma boa contratação. Com a perda do Rafinha, eu acho que o Flamengo foi bem no mercado e conseguiu trazer um jogador à altura. E olha só, o Flamengo informou hoje que o Rodrigo Caio e o Gabriel se machucaram no jogo contra o Botafogo. Lesões musculares, né? O Rodrigo Caio saiu, e muito comum nesse início de campeonato com tantos jogos assim, todo mundo já sabia que seria assim, né? Sim. Jogo de quarta e domingo, no começo do campeonato com tanto tempo de paralisação, os jogadores vão sofrer contusões, não tem jeito, tá arriscado, isso vai acontecer. Principalmente contusão muscular, né, Roger? Sem dúvida nenhuma, isso já estava no pacote, né? Não dá para você reclamar, olha, perdi aqueles jogadores importantes. Não, o Flamengo tem que saber que todos os times vão passar por isso. Por isso, tem time que está perdendo um monte de jogador por causa da Covid-19, né? O Flamengo não pode reclamar que perdeu 2 jogadores. São importantes, provavelmente eles são insubstituíveis com a fase que os dois vivem, né? Principalmente do ano passado. O Rodrigo Caio era soberano no setor defensivo, o Gabriel, 2 anos, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo tem elenco para poder suprir a ausência e crescer nesse Campeonato Brasileiro, porque está na hora do Flamengo acordar. Olha só, o Arrascaeta, ele publicou nas redes sociais, é isso, o Arrascaeta? Deixa eu mostrar aqui, porque o Arrascaeta não jogou. E aí, até na transmissão, né, Roger, você chegou a falar o seguinte, olha, só pode ser questão física o Arrascaeta não jogar, porque não tem outra explicação. Mas o Arrascaeta, nas redes sociais, ele disse que fez questão de deixar claro que ele está 100%. O que ele fala é o seguinte, olha, tem muita gente me perguntando se tem alguma lesão. Estou 100%, graças a Deus, isso que ele escreveu. E muita gente também perguntando sobre a questão física, né? Porque quando o Arrascaeta fica de fora, dificilmente a gente olha, o treinador acha que ele está por causa da questão física. Então é um desabafo do uruguaio, mas que não tem... eu acho que não respinga na comissão técnica, porque não foi isso que o Domi falou, né? Deixou de fora, mas também ninguém questionou, né? O Domi sobre isso. Pois é. Agora, o Domi já tem sido muito questionado, Roger, e sobretudo pelas mudanças no jeito de jogar do time. O Júnior até fez uma observação ontem que eu achei bastante interessante. Na análise do Júnior, o Flamengo passou a ser um time, esse Flamengo do Domenech, passou a ser um time igual aos outros. É um time bom, é um time que tem jogadores com uma qualidade individual muito grande, mas parece que perdeu o encanto. Né? Perdeu o brilho, né? Perdeu o brilho. Eu acho que o Flamengo perdeu a identidade, né? O Flamengo tinha uma identidade ano passado, com o Jorge Jesus, e início desse ano, né? Quando entra o Domi parece, pelo menos nesse início dele, que ele não quer manter a mesma identidade do Jorge Jesus. Ele quer dar a identidade dele, né? A identidade do catalão. E até o momento ele não encontrou nenhuma identidade. E isso está muito claro dentro do campo, né? O Flamengo não tem mais o ímpeto, não tem mais a verticalidade, não tem mais a imposição que o Flamengo tinha quando jogava contra os seus adversários, dentro e fora de casa. Não interessava onde o Flamengo ia jogar. A gente sabia que era um time que tinha uma imposição muito, muito forte sobre o adversário, né? E agora a gente não consegue mais enxergar isso. Fora isso, tem a questão técnica, que os jogadores passaram a errar muito, passes curtos, o Flamengo não tem mais o controle do jogo como tinha nas mãos do Jorge Jesus. Então isso, aos poucos, o treinador catalão vai ter que encontrar. E aí a comparação é cruel, né, Cereto? Porque quando você tem uma equipe que fez tudo que o Flamengo fez no ano passado nas mãos de um treinador e chega outro e quer mudar isso radicalmente de uma hora para outra, a comparação ela vai ser cruel. E aí é dentro do campo, é fora do campo, do comportamento dele no espaço reduzido que ele tem na beira do gramado. Então passa tudo a ser comparado, e tudo que o Jesus fez deu certo ano passado. O que não der certo, ele vai ser cobrado esse ano nas mãos do Domenech. Aí eu faço 2 questões para você. Ele deveria mudar
tentar mudar radicalmente tudo já logo de início? Não. Porque vai contra, inclusive, o discurso dele, Domenech, quando chegou, dizendo que vinha de mansinho, pisando de mansinho, porque seria como um elefante numa loja de cristais se ele chegasse tentando mudar tudo. Mas ele está tentando mudar, né? Sim. O jeito de jogar, o nome dos jogadores, enfim, está tentando mudar tudo. E a segunda pergunta, os dirigentes do Flamengo sabiam quem era o técnico que estava contratando? O modelo de jogo, o jeito de jogar? Quem era o técnico que era diferente do Jesus? Então, a minha teoria é a seguinte, Cereto. Ano passado, o Flamengo foi conversar com o Jorge Jesus, da mesma maneira como fez agora com o Domenech. E a possibilidade de dar errado com o Jorge Jesus era muito grande, né? Porque você estava trazendo um treinador europeu no meio da temporada, com um time que tinha um elenco bom, mas que não funcionava, mas que pelo menos o Jorge Jesus era mais inteirado ou interagido com o futebol brasileiro, até pela língua, por muitos jogadores brasileiros irem para Portugal como sendo a primeira porta de entrada na Europa. Então ele conhecia, ele tinha um conhecimento mais profundo do futebol brasileiro do que o Domenech. Mas poderia dar errado. Ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense, ele quase foi eliminado pelo Emelec na Libertadores, ele tomou uma pancadinha do Bahia de 3-0 e todo mundo achava que não ia dar certo. E deu certo, encaixou de uma forma que há muito tempo não via no futebol brasileiro, um treinador com sua equipe. O Flamengo tentou a mesma coisa com o Domenech. Só que o Domenech é um treinador catalão, não domina a língua, só tem uma experiência como treinador, muitos anos como auxiliar técnico. Não é fácil você sair da sombra de alguém e se tornar um ator protagonista de uma produção tão grande como o Flamengo. Então, cara, a chance de dar errado é muito grande. Mas continua aqui a nossa torcida para que dê certo, para que ele traga novos conceitos, para que ele não só faça bem ao Flamengo, mas que também ele faça bem ao futebol brasileiro. Mas esses primeiros passos do catalão aqui no Brasil não têm sido fáceis. Porque a gente sempre lembra disso, que o Jesus teve um período de 20 dias, que foi a paralisação de treinamento, que era o período da Copa América. O campeonato estava parado, o Jesus chegou e conseguiu montar o time. E o catalão, o Domenech, ainda não teve esse tempo, já pegou o avião andando. Se eu não me engano, essa é a única semana livre que ele vai ter até o final do ano. Essa semana agora. Que ele vai tentar, de fato, implementar os conceitos dele, que são diferentes dos conceitos do Jesus. A gente vai mostrar aqui as alterações que ele fez desde o primeiro jogo, ou nos últimos jogos, em relação ao time que jogava com o Jesus, para tentar entender algumas mudanças, porque não são mudanças apenas no modelo de jogo, ou no conceito, no tal jogo posicional. O Jesus tinha um jogo de mais mobilidade. Flamengo e Atlético Mineiro, o primeiro jogo foi o mesmo time do Jesus. E o Flamengo perdeu por 1-0. O Atlético Goianiense venceu por 3-1, mas ainda mesmo assim, no primeiro jogo, né, que teve muita crítica em relação às alterações que ele fez, né? Me lembro. Sim. Que ele botou cinco atacantes e tal. No final do jogo, né? O segundo jogo, derrota para o Atlético Goianiense 3-0, houve duas mudanças. O Rafinha ficou no banco, o Rodrigo Caio na lateral, e aí muita corneta, porque o Rodrigo Caio foi mal na lateral, né? E ele tira o pilar da defesa do Flamengo para deslocar ele para um posicionamento que ele não conhece, e aí bota o Gustavo Henrique com o Léo Pereira. E o Vitinho no lugar do Arrascaeta. No terceiro jogo, vitória do Flamengo sobre o Curitiba, era o time do Jesus com desfalques, né? O Diego suspenso, o César jogou e o Rafinha deixou o time... O João Lucas jogou na lateral direita era o time do Jesus, e né? o César jogou no gol porque os dois não jogaram, né? Nem Rafinha, nem Diego Alves. Mas era o 4-4-2 lá, praticamente. Era o mesmo time do Jesus, mesmo desenho do Jesus. Contra o Grêmio, 10 dos 11 jogadores que eram escalados pelo Jesus, com o João Lucas mantido na lateral. Sim. E contra o Botafogo, 2 pilares do Jesus de fora. Mateuzinho no lugar do João Lucas, machucado, e o Diego no lugar do Gerson, por opção, pelo menos eu não tenho outra informação. Por opção, tanto o Diego no lugar do Gerson e o Pedro Rocha no lugar do Arrascaeta. Foram opções do Domenech. Então, só que aí você também não está indo mais profundo, né? Porque a gente está falando só das mudanças de peças, né? Isso. Você tem que ver o conceito todo. Por exemplo, no jogo do Botafogo,
ele usou como centroavante o Bruno Henrique. Ele abriu o Gabriel para jogar como extremo do lado direito e usou o Pedro Rocha do lado esquerdo, né? Então ele muda também a questão tática da equipe do Flamengo. Muitas vezes ele jogou no jogo do Atlético Mineiro, ele jogou com o Bruno Henrique do lado esquerdo. E aos poucos os jogadores foram enxergando que se dentro do campo eles também não se mexerem e não encontrarem os seus melhores espaços, o Flamengo não vai funcionar. Então, o treinador pede, o treinador orienta, o treinador busca as melhores soluções, mas também falta um pouquinho de leitura dos atletas dentro do campo. Então tem isso, né? Não só as mudanças de peças, de nomes, mas também as mudanças táticas que o espanhol tem feito. Isso que chama muito a atenção. E também as substituições, né, Cereto? Porque, por exemplo, cadê o Michael? Michael ontem não foi Cadê utilizado. o Michael? Essa é uma boa pergunta. Cadê o Michael? Será que ele conhece o Michael? Será que ele conhece? E é natural que ele não conheça os jogadores do Flamengo ainda. Não, o Michael foi uma surpresa do ano passado pelo Goiás. Até pouco tempo ninguém conhecia o Michael. E o Michael era uma opção concreta do Jesus. O Jesus usava praticamente o Michael todos os jogos. Cadê o Michael? Deixou de jogar? Deixou ou nos treinamentos não tem convencido o treinador? Então, são algumas outras mudanças, não só essas que a gente colocou aqui, é que tem incomodado o torcedor do Flamengo, até porque o time não funciona. 6h24 aqui no Tá Na Área.